Lina Rocha, estou aqui com meu pai, Rubem Ur. Nós estamos aqui na nossa terra, né, onde estão as nossas origens, Dores do Indaiá, para contar um pouco da história da família. A gente vai fazer um resgate aqui, né, contar aqui os nossos antepassados, os lugares onde o meu pai frequentava, a família dele, as histórias que são as memórias dessa família e que a gente quer deixar registrado aí para todas as gerações que estão vindo futuramente. Então nós estamos aqui para começar essa caminhada, né? Esse documentário, a gente vai começar aqui na Praça da Matriz. Ela é muito simbólica, que é uma das principais espaços públicos aqui de Dores do Indaiá, um espaço muito bonito, sempre muito bem cuidado. E eu estou aqui com o Rubem, meu pai, para contar um pouco dessa história, né? E dizer para você que simbologia é essa, o que Dores significa para você. E essa praça também, né, que a gente resolveu começar aqui a contar toda essa história. E para contar essa história, nós vamos partir aqui dessa Praça da Matriz, que é o ponto mais significativo da cidade. Vamos percorrer umas ruas aqui e chegar onde tudo começou. Pronto, Laurinha? Esta é a imagem de Dores do Indaiá vista do alto da capelinha. Uma imagem que o dourense conhece bem e que nunca vai deixar se perder na memória. Dores é uma cidade que resiste ao tempo. Continua a ter a mesma característica simples, pacata e não se envolve na agitação da vida moderna. Dores não quis crescer. Achou melhor ficar quase do mesmo tamanho e pouco mudou em 50 anos. Mas Dores do Indaiá, pequena, perdida na região que dá início ao sertão mineiro, tem muitas histórias guardadas. Histórias como esta que vamos contar a partir de agora. Arthur Tibúrcio da Silva e Januária Guimarães Borges, ou simplesmente Tutu e Ginu, tiveram 7 filhos: Tuzinho, Osvaldo, Ciata, Abel, Maria e Paulo. Então aqui a gente vai fazer esse roteiro que a gente fazia. Esse prédio aqui ali, né, é o fórum da cidade. Minha mãe trabalhou aqui no prédio antigo. E as pessoas têm mania de jogar no chão os monumentos antigos, né? Era um prédio até bonito. Aí construíram esse aqui mais moderno. Minha mãe chegou a trabalhar aqui também, sabe? Então ela trabalhou nesse já reformado? Trabalhou nesse reformado. Até quando? Aí eu não sei, a data aí eu não sei. E aqui tem um seminário, que era também uma coisa muito importante em Dores, vinha jovens de todo lugar para estudar aqui. É um seminário, formava mesmo padres. E essa rua que a gente vai descer é que a gente vai chegar até onde tudo começou. Esse é o panorama. Então, a gente chegou aqui numa região especial e quero saber do meu pai por que a gente está aqui, né? O que nos trouxe aqui? Aqui é exatamente onde tudo começou, porque a cidade só vinha até aqui. Agora tem mais ruas aqui para baixo, mas aqui começava o Retiro. Retiro era uma espécie de uma chácara, uma pequena fazenda que era do meu avô Tutu, Arthur Tibúrcio da Silva, onde ele morava com os filhos. Foi aqui que nasceu minha mãe, a avó Bula de vocês, o meu tio Totti, Tuzinho, o Abel, Ciata, a família toda. Nós vamos ver uma foto aí. E o Retiro, mesmo depois que eles mudaram, meu avô vendeu, comprou outras propriedades aqui na cidade, o Retiro continuou funcionando. Então, eu já era bem grandinho e vinha com minha mãe comprar manga, comprar jabuticaba aqui no Retiro. Era um lugar muito bacana, muito interessante, Lina, mas hoje não existe mais. A cidade tomou conta e parte do Retiro já é outra propriedade, está tudo descaracterizado da época. Mas foi aqui que a família da avó Bula começou, nesse lugar aqui. Então nós estamos aqui em Dores do Indaiá, na frente aqui de um dos principais símbolos da cidade, que é esse monumento aqui, que é a escola normal, onde passaram várias gerações.
e que tem uma pessoa muito especial que começou essa história aqui com a Escola Normal, começou a estudar aqui muito cedo, né, pai? É a avó Bula, minha mãe, a avó Bula de vocês. Ela saía do Retiro, lá onde nós mostramos, atravessava toda a cidade, atravessava essa avenida e vinha estudar aqui na Escola Normal, isso nos anos 1930. Imagina! E daqui ela fez uma coisa que era quase impossível para uma mocinha daquela época, ela foi estudar no Rio de Janeiro. Já era uma pessoa avançada naquela época, saiu daqui e foi estudar no Rio. Olha, ela fez o que hoje a gente chama de ensino médio? Eu não sei, não tenho essa informação, mas eu acredito que ela fez o ensino médio aqui, ensino médio aí, e foi fazer um curso no Seminário Batista no Rio de Janeiro. Escola Normal. E ela teve uma formação muito boa, ela sabia tudo de culinária, que ela adorava. fez curso lá no Rio. E ela foi incentivada a ir para o Rio também por esses missionários batistas que vinham aqui em Dores. É por isso que o Votutu permitiu que a filhinha dele ficava no internato, né? A Escola Batista era o internato. Ficava no internato, periodicamente saíam, aquele grupo visitava a orla do Rio de Janeiro. É uma informação muito importante para a família saber que a avó Bula saiu daqui de Dores do Indaiá e foi estudar na capital federal naquela época. Um exemplo para todos nós. Sair da cidade de Dores do Indaiá, que eu tinha terminado meu curso na Escola Normal, e fazer mais um curso no Colégio Batista no Rio de Janeiro. Isso foi um ato de coragem, porque naquele tempo a gente muito apegado em casa, muito agarrado com a mãe, com o pai, com os irmãos, e sair foi mesmo um ato de fé, para falar a verdade, porque só mesmo a fé podia dar essa coragem para fazer. Como é que era o Rio de Janeiro naquela época? No Rio de Janeiro, naquela época, apesar que a gente era interno, não via muito, mas o Rio de Janeiro era como era chamado antes, a cidade maravilhosa, que era realmente maravilhosa. Antes eu tinha tido uma professora que era carioca e quando ela voltava de férias, ela falava assim, o Rio cada vez mais maravilhoso. Quando Maria arrumava as malas para ir ao Rio de Janeiro, o jovem Vasco voltava do Rio para Belo Horizonte, onde ficou morando até voltar para Dores 3 anos depois. Um dia eu recebi um convite da Nerita, com muita insistência, para ser padrinho de casamento dela. E eu fui para ser padrinho de casamento dela. No dia lá do casamento, eles provocaram lá, foi ao Veríssimo, provocou o encontro meu com a Maria, que nós havíamos brigado, não estava namorando mais. E então perguntei se ela queria ainda casar. Ela concordou, que mais amanhã peço o casamento e volto para arrumar minhas coisas em Belo Horizonte, ajeitar. O casamento de Vasco Rocha e Maria da Conceição Rocha aconteceu no dia 27 de maio de 1941. Com Tutu não tinha miséria, ele mandou fazer uma grande festa. 7 de maio de 1941. Foi realizado no sítio mesmo, onde a gente morava, que era chamado Retiro, o famoso Retiro. Ali muita gente se reuniu, muita gente mesmo, parentes, amigos, as pessoas da igreja foram chegando, de um a um, aos grupos, até completar, encher quase a casa, o terreiro. As pessoas se reuniam ali, comentavam. Depois chegou o juiz de paz, que era meu tio. Um tio, eu tinha Otávio Silva, costumava chamar de Tavinho. Chegou o Tavinho, que era o juiz de paz de Estrela do Indaiá. Em Dores não tinha, na ocasião, não tinha juiz de paz, não sei porquê. Então foi preciso chamar ele, que era tia, ele veio espontaneamente. E também os escrivão do Registro Civil, Lorival Souza,
Ali foi realizado na sala do retiro a cerimônia do casamento civil. Depois, quase na última hora, chegou o pastor, que era o pastor Francisco Gomes de Oliveira. Ele chegou a tempo ainda de realizar a cerimônia religiosa, fazer o culto. Depois de tudo, então, foi a recepção, a mesa com doces, biscoitos. E eu quero mostrar também aquela casa ali, ó. Essa casa era a minha mãe falava Tia Maria. E a minha mãe vinha sempre aqui, ela falava, eu quero ir lá na casa da Tia Maria, me trazia. E a Tia Maria, ela tinha um São José muito grande, e eu morria de medo daquele São José, porque ele ficava num altar muito enfeitado, e ele sozinho já era muito grande. Então eu passava perto dele assim, apavorado e tal. Eu não gostava muito quando minha mãe chamava para vir aqui na casa da Tia Maria, não. Ela hoje parece que está uma casa sem morador, uma casa abandonada. Então nós saímos do Retiro, que é aqui perto, a região bem perto aqui, e viemos para essa rua que também tem uma simbologia muito grande, né, pai? O que é essa rua? Essa é a Rua Marechal Deodoro. Essa é a rua onde a minha mãe veio morar quando ela casou com meu pai, Vasco Rocha. E a gente morava nessa casa. Não é exatamente a mesma casa, é outra casa. A que a gente morou não existe mais, fizeram outra. A minha mãe já tinha construído outra. Essa já é uma modificação na que a minha mãe fez. E essa é a Rua Marechal Deodoro. Aqui é conhecida essa região, esse bairro da cidade conhecido como Buracão. Não sei se ainda é, mas era. Porque lá embaixo tinha um buraco imenso, né? Que continuava lá para baixo, as lavadeiras lavavam roupa. E aqui a rua era de terra. Isso que eu ia te perguntar. Você viu asfaltar? Foi na sua época? Não, ou não não? vi Você asfaltar. brincava aqui na Não. rua de terra? A rua era de terra e a gente brincava na rua. Chegava da escola, jogava a pasta para um lado e vinha para a rua. A vida da gente era na rua. Então, juntava com os colegas aqui, jogava bola, soltava papagaio, tudo aqui na rua. E um dia veio o trator da prefeitura arrumar a rua com aquela lâmina cortando a terra e eu ficava acompanhando o trator andando aqui. Então... Você falou que tinha pés de jabuticabas, que são também da sua memória, sempre floridas. Na casa tinha 2 pés de jabuticaba, que davam muita fruta, e meu pai ia lá e olhava e falava, agora já pode colher. Era desse jeito, ele não deixava ir antes. E aqui nasceu a Silvânia, o Rubenhur e a Luciene, exatamente nesse local aqui. Essa é a Rua Marechal Deodoro, onde eu nasci, fui criado, vivi até os 15 anos de idade. Muitas casinhas ainda são as mesmas do meu tempo. Algumas construções novas, mas é uma região também bem antiga da cidade, onde o pessoal não teve ainda a condição de reformar as residências e fica essa rua que para mim é bom, porque ela me leva ao meu tempo de criança, aqui, onde eu andei, onde eu corri, onde minha mãe chegava na janela e gritava "Biba!". Aqui nessa esquina, a Casa Rosa era do Altamiro Inácio, que é pai do Gabriel Inácio, que era um amigo meu nessa época. Aqui morava o Corsino, irmão do Crisógono, o grande goleiro do Dourense. Nessa Casa Branca é onde eu nasci e fui criado, já contei a história. Aqui em frente morava o Fernando, meu primo, que tinha um caminhão. Esse lote aqui, desde que eu era criança, ele é um lote vago. E eu passava aqui à noite e morria de medo. Na esquina ali morava o Antoninho, folheiro, que fazia os copos que a gente usava em casa. Aqui era, não sei se ainda é,
o Centro Espírita que dá fundo para minha casa. Centro Espírita. Não sei se ainda é. Parece que está até abandonado. E eu tinha muito medo de sair à noite e ir no quintal, por quê? Por causa do Centro Espírita. Aqui morava essa família que era do Pedro Sapateiro, tio Dentão, um grande jogador de futebol. Aqui a casa do Bedeco, que eu trabalhava colocando ferradura em animal. E ali a casa do Titote, casa do meu tio Tote, que teve um tanto de filho. E era onde eu vinha quase todo dia. Saía da minha casa e vinha aqui de manhã. E o Titote deixava o rádio ligado no grande jornal falado Tupi. Era engraçado, né? Que a gente morava no sertão, mas instantaneamente a gente sabia o que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Forte na formação desta família. Os filhos receberam instrução bíblica e religiosa, de retidão, justiça, honestidade, amor a Deus e ao próximo. As lições eram diárias. Antes de dormir, a mãe apagava a luz do quarto das crianças, depois de fazer um pequeno culto. A Igreja Batista, além de ser um lugar dedicado ao culto a Deus, era também um ponto de encontro que possibilitou a formação social e intelectual que seriam marcantes para toda a vida. Então, continuamos aqui em Dores do Indaiá, né, contando aí a história das origens da família. E o nosso destino hoje aqui na cidade é a Praça Baité. A Praça Baité, além de uma praça muito bonita que o Rubem ele sempre frequentou na sua infância, ele também tem uma outra história que está ligada a cidade, a praça e também a vida dele, né, Rubem? Qual que é essa história? E nós estamos aqui frente à Igreja Batista. Essa igreja, ela tem uma história. Meu avô, ele era católico, foi criado na Igreja Católica. De repente ele começou a ler a Bíblia. Não sei como, chegou uma Bíblia na mão dele naquele tempo. E ele começou a mudar de ideia a respeito de religião, de fé. E aí começaram a chegar pastores batistas aqui para conversar com ele. E ele decidiu que ia seguir a religião batista. Só que não tinha uma igreja na cidade. Meu avô, o vô Tutu, ele doou o terreno, comprou o terreno já era dele, ele doou o terreno e construiu o prédio. Ele fez essa igreja. Foi a igreja que minha mãe frequentou, que os irmãos delas frequentaram. Depois vieram os filhos, eu, Silvânia, nós frequentamos essa igreja. Até que aconteceu um fato desagradável que afastou a gente dessa igreja. E o que foi que aconteceu? Vocês foram os pioneiros aqui. Essa igreja. Acontece que chegou aqui um pastor com ideias estranhas, né? Trazendo as ideias pentecostais, que não tem nada a ver com a Igreja Batista tradicional, e criou um movimento que dividiu a igreja. Então, a minha mãe, a avó Bula de vocês, que né, viu isso nascer, viu construir esse prédio, saiu com um grupo de pessoas e foi se reunir como Igreja Batista em outro local da cidade. Foi uma coisa que, para mim, foi chocante, e a partir disso aí eu também perdi o entusiasmo com igreja, com qualquer igreja. Isso foi em qual período, assim, qual ano? Eu tinha uns 17 para 18 anos. Então, já que a gente está aqui resgatando essa memória, né, da família ligada a Dores do Indaiá, queria saber se você tem algum vínculo ainda familiar, alguém que mora aqui ainda da sua família, da nossa família. Não, eu acho incrível o seguinte, uma geração que começou com duas pessoas, o vô Tutu e a avó Ginu, está espalhada hoje nesse Brasil todo e até no mundo, né? Porque, olha, você vê o seguinte, por ordem assim de antiguidade, o Tuzinho, a geração dele foi para Goiás, foi para Goiânia. O Osvaldo, a geração dele ainda tem alguém aqui, mas a maioria foi para Belo Horizonte. O Totti mudou para Belo Horizonte com a família, espalhou por lá. O Abel foi para Juiz de Fora, tem uma grande geração dessa família que foi para Juiz de Fora, que era o Abel. O Paulo morreu muito cedo, antes dos 40 anos, o Paulo,
e a família dele hoje está mais radicada no Rio de Janeiro, em Niterói. A Bula foi a que foi ficando mais aqui, ela ficou mais tempo aqui, mas também saiu, foi para Belo Horizonte. E hoje a família se espalhou mais por Belo Horizonte também. E a Ciata não teve filhos. Então acontece isso, não ficou ninguém em Dores do Indaiá. Mas essa geração, eu gostaria de um dia imaginar que pode ser reunida essa povaréu todo, que está espalhado pelo Brasil. Você tem uma irmã que está em Londres, né? E é isso. Então, é uma coisa impressionante, como isso aconteceu dentro de um século, né? Vamos dizer, esse casamento deles foi ainda no século XX. Já. Isso aqui era o cinema de Dores, um cinema muito moderno, com equipamento mais perfeito que tinha do cinema. Eu acho que até hoje ainda é, né? Porque isso aí não muda muito. Depois, os filmes eram lançados no Brasil e vinha para cá. Os mesmos filmes que passavam lá, nos grandes centros, passavam aqui. E uma vez, e tinha matinê, domingo à tarde, tinha a sessão matinê, que era mais dos jovens, das crianças e tal. A gente já estava saindo no meio da multidão assim. Tinha um cara me esperando e falou assim: agora que você vai ver. E partiu para cima de mim, me dando soquinho, me batendo. A Silvânia chegou e para cima dele. A Silvânia enfrentou o cara. Eu não queria falar o nome não, porque ele sempre foi meu amigo, mas Foi um desentendimento. amigo menino briga, né? Então, Mas foi o Tarcísio da Noura que a gente falava. Meu amigo, continuou meu amigo depois desse fato. Mas foi muito interessante, a Silvânia partiu para cima dele, ó. se defendeu. E eu fiquei quietinho. Tia brava. Vamos lá. Bom, e aqui é a escola que eu estudei. Para mim, o grupo escolar Dr. Zacarias, hoje Escola Estadual Dr. Zacarias, é uma escola linda, está muito bem cuidada, muito preservada. E aqui tem uma coisa que é muito importante para mim. Vem aqui, que eu vou te mostrar. E aqui está a turma de 1951, meus colegas que estudaram comigo, e aqui está o Rubem Rocha. Meu nome até foi escrito com H aqui. Isso é uma coisa muito importante para a gente, que prezou tanto essa escola. Eu gosto muito do pátio. O pátio continua sendo o mesmo, esses tijolinhos onde a gente, quando era menino, corria aí. Lina, você gosta daqui, né? Você gosta Eu desse adoro. lugar? O meu lugar em Dores é esse aqui. Praça dos Coqueiros. Praça dos Você Coqueiros. tem as suas recordações e aqui para mim é assim, aquele lugar que eu venho para poder pôr a vida em dia, passar a vida. Mas é um lugar muito tradicional, além de ser tradicional. É muito bonito, né? Parece um oásis, assim. E tem esse nome, né, por causa dos coqueiros que entornam a praça. Então, aqui a gente está na região central de Dores. Aqui é a avenida principal, Francisco Campos. E a partir da juventude você começou a ter uma relação muito próxima com essa região, né? Conta pra gente. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe e meu pai mudaram para aqui, para o centro da cidade, porque Saíram lá, né, da sua casa. Esse prédio da esquina era uma padaria da minha avó, a minha avó Miluca, que eu estou contando a história do outro ramo da família, que é do lado do meu pai, né? A avó Miluca, que era mãe dele. É claro, as casas hoje são todas novas, tudo diferente, eram casas de um estilo completamente diferente, mas a minha avó era proprietária. E no final ficou essa esquina, que era a padaria. Padaria do Vasco. A minha avó Miluca, ela gerenciou essa padaria, ela tocou a padaria enquanto ela teve saúde para isso. Depois passou para o meu pai. Então, a minha família mudou para cá e eu fiquei aqui até os 19 anos. A minha mãe trabalhava na coletoria estadual, que fica logo ali, no outro quarteirão. Era pertinho, ela ia, voltava a pé. E eu fiquei aqui até os 19 anos, quando eu saí
fui morar em Lagoa da Prata, trabalhar, aí já passa a ser a minha história, eu estou contando a história da família. E meu pai não era um bom homem de negócio, era um homem muito inteligente, gostava de física, de outro tipo de atividade, mas como empreendedor ele nunca foi grande coisa. Mas aqui você viveu muitas histórias, né? Então, aqui foi ótimo, era a parte da minha vida que eu curti mais, porque dos 15 aos 19 anos, foi exatamente aqui nessa esquina. Na região principal, com cinema ali, né, próximo. E eu tenho que revelar porque faz parte da história da família. Meu pai não se deu bem como empreendedor, como homem de negócio. Como consequência disso, gerou a ida da família para Belo Horizonte. A Silvânia já morava em Belo Horizonte. A Silvânia também foi muito cedo. Ela foi estudar no orfanato Batista lá em Dores. Lá em o Belo Colégio Horizonte. Batista hoje. O Colégio Internato, Batista lá né? em Dores, era no internato. Ela também foi muito cedo. Acho que por volta de 14 anos, eu não tenho certeza. Foi 14. Bom, eu também acho muita coisa. Acho, nossa, muita coisa demais mesmo. Esta história começou há 50 anos atrás, numa tarde de sol, numa cidadezinha do Oeste Mineiro. Hoje podemos afirmar que esta é uma família feliz, realizada, unida pela amizade, que permanece fiel aos princípios herdados de alguém que estes que aqui estão nunca conheceram, mas que continuam pautando suas vidas como ele gostaria que fosse. Maria passou para todos eles as lições de vida que ela aprendeu com o pai, o vô Tutu. Ele sim, o responsável por toda a geração destes 50 anos. Adeus, eu vou pra terras estranhas. Adeus, caminhos de minha vida, rios, montes, madrugadas, da minha terra querida.